Olá, aqui é o Christian Fernandes e eu quero falar com você a respeito de como evitar erros de amor com crianças e adolescentes. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito de situações que nós fazemos muitas vezes e que são abusos de crianças e adolescentes. Falei da questão do abuso sexual, do abuso físico, de outras situações que a gente acaba fazendo ou falando na frente ou para crianças e adolescentes. Falei da questão do álcool, do cigarro, de drogas ilícitas, de remédios. Falei também da questão da televisão, do videogame, da internet e da música como uma grande formadora de opinião. No vídeo anterior, eu comecei a falar a respeito das consequências que esses abusos podem ter, né? Então, eu pergunto novamente, será que você já abusou de uma criança? Será que você já cometeu alguma dessas situações que eu falei nos 4 primeiros vídeos? Será que você já abusou? Muitas situações nos colocam nessa posição de sermos abusadores, de acabarmos não refletindo sobre aquilo que a gente está fazendo e acabarmos abusando de crianças e adolescentes. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Nós já fizemos ou nós ainda fazemos, né? Então, eu falei no vídeo anterior sobre alguns impactos nocivos, impactos negativos que esse tipo de abuso podem causar, né? E eles são evidentes, né? Eu falei da questão do consumo excessivo de álcool que tem acontecido com crianças e adolescentes, com o uso abusivo de outras drogas e com a consequente, em muitas situações, com o consequente desenvolvimento da dependência química. E eu vou falar agora sobre outros impactos negativos, outros evidentes impactos nocivos que acontecem, né, que acontecem nessas situações de abuso de crianças e adolescentes. Um deles é a erotização precoce, né? Esse contato com situações da televisão ou mesmo com situações de contextos sexuais, de videogames, de músicas, de outdoors, de propagandas, né, que acabam colocando meninas, na maior parte das vezes, em situações erotizadas, né, em situações como se fossem mulheres vestidas, maquiadas como se fossem mulheres, né? Isso, e até como eu citei no caso da música, né, a própria, no caso de programas de TV, melhor dizendo, a própria situação que acontecia com a Xuxa, com o programa da Xuxa, lá décadas atrás, né, que foi um programa que trabalhou muito pela erotização precoce das crianças. Isso continua acontecendo ainda hoje, né, e nós temos que prestar bastante atenção nisso, quer dizer, as crianças estão sendo colocadas e às vezes até por nós mesmos, sem percebermos, em situações que podem fazer com que o lado sexual, o lado erótico delas se desenvolva de forma muito precoce, né? Outra situação que acontece muito, eu falei bastante também nos vídeos, é a questão do consumismo, né? A criança querer consumir em excesso, querer consumir sem necessidade, querer consumir apenas porque a propaganda falou, porque o ídolo falou, porque não sei onde ela viu, ou porque até às vezes a gente mesmo fica incentivando. Precisamos refletir, porque esses impactos do consumismo na vida de crianças e adolescentes, principalmente que não têm ainda quase sempre maturidade necessária para encarar essa situação, são impactos muito nocivos, muito complicados, né? Outra situação que acontece muito, e principalmente hoje em dia, né, aqui na nossa sociedade, ela reflete muito o que já acontece há muito tempo na sociedade americana, é uma incidência alarmante de obesidade infantil. Crianças, principalmente, e adolescentes, né, altos índices de obesidade. Em função do quê? Em função
do tipo de alimentação que a gente está colocando na vida de crianças e adolescentes. Essas refeições rápidas, o McDonald's que eu usei como símbolo e diversos outros que vão aparecendo aí, essa ideia do fast food, dessa refeição que tem que ser rápida, que você tem que comer, que você não pode ocupar muito tempo o restaurante, né? Os restaurantes são feitos para isso, para você não se sentir muito à vontade para ficar ali sentado, conversando e tal. É para comer rápido, para sair rápido esse hábito do fast food e também a qualidade desse tipo de alimentação, além, claro, de uma série de outros fatores, como a grande incidência de açúcar, né, nos produtos que a gente consome, por exemplo, tem levado a essa incidência que é alarmante realmente de obesidade infantil. Temos que refletir sobre isso. Será que nós estamos incentivando esse tipo de coisa, né? E ainda nessa linha, né, do consumo, e seja de outras situações que se colocam no caminho da criança, será que nós não estamos incentivando um materialismo excessivo? Essa acaba sendo uma grande situação que se desenvolve em função de abusos que podem acontecer na vida das crianças e dos adolescentes. Materialismo excessivo, reduzir tudo à questão material, à questão de coisas materiais. Tudo tem que ter presente, todas as relações têm que estar baseadas em coisas materiais. Muitas vezes os pais comprando, né, a ausência por causa de trabalho ou por causa de qualquer outra coisa, comprando as crianças com presentes, né, para que elas não sintam tanto essa ausência, simplificando, reduzindo as coisas às trocas de presentes. Quer dizer, a gente parece que não pode mais ir numa festa se não for levar um presente, não pode mais visitar a avó no dia do aniversário sem levar o presente, né? Como se o material fosse mais importante do que as questões internas, o emocional, o espiritual mesmo. Será que é mais importante na festa de aniversário de uma avó a presença das crianças ou o presente que elas estão levando? Muitas vezes a criança vai lá, corre com o presente, entrega, quase joga em cima dos avós e nem beija, nem abraça, nem cumprimenta direito, né? Isso, claro, é um efeito muito complicado. Nós precisamos refletir sobre isso, parar com essa redução dos nossos relacionamentos, principalmente a coisas materiais e principalmente a esse excesso de coisas materiais, né? E por fim, a questão da violência na juventude, né? Tem sido muito constante a gente ver situações de violência se refletindo na juventude, né? Esses trotes que acontecem, por exemplo, em universidades, né? Não muito tempo atrás, numa universidade no interior do estado de São Paulo, foi noticiado um caso onde os alunos, né, de anos mais avançados estavam ali aplicando o trote, e o trote era pegar as meninas mais gordinhas e colocá-las de quatro, sentar em cima delas e fazer delas como se fossem um touro mecânico. O que se passa na cabeça desse adolescente que está entrando ali numa faculdade de medicina, de direito, de qualquer outra matéria ali, que está entrando numa formação, né? O que se passa na cabeça desse adolescente, né? Isso pode ter começado lá com essas situações de abuso. Lembra quando eu falei das músicas? Que mensagem a música começou a passar a respeito da mulher? Que a mulher pode ser tratada como um objeto sexual, um objeto do homem. É isso que muitas vezes pode levar esse adolescente a achar que ele pode agir assim com uma mulher, né? E claro, diversos outros casos de violência que nós temos visto em estádios de futebol, né, muitas vezes envolvendo adolescentes. Nós precisamos
avaliar. Esses são impactos evidentes que acontecem, impactos negativos, e muitas vezes eles estão relacionados com a educação que nós mesmos demos. Que situações de abuso como as que eu apresentei, que nós mesmos acabamos aplicando sem, claro, ser de propósito, mas que muitas vezes sem parar para refletir nas nossas atitudes, a gente vai deixando acontecer. Impactos que nós temos que evitar modificando nossas atitudes no dia a dia. Né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa questão de como lidar, né, para evitar esses abusos e essas consequências que vêm disso. Né? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva para receber, seja no canal do YouTube, seja na página do Facebook, onde você estiver assistindo, para receber os próximos vídeos, e deixe também seu comentário para que eu possa ler, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Então, um grande abraço para você.